Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardel para mais uma videoaula. E essa videoaula tem por objetivo solucionar as atividades propostas nas aulas anteriores. Temos aqui uma atividade que envolve a grandeza, a área e suas unidades de medidas usuais. Nós já estamos trabalhando com áreas nos exercícios que vocês estão fazendo. Sabemos que a área ela é medida ou em centímetro quadrado, ou em metro quadrado, ou no caso, hectômetro quadrado. Podemos também medir em quilômetro quadrado e etc, tá? Porque aqui no caso, nós estamos considerando duas dimensões. Quando a gente mede comprimento, ou largura e altura, que é apenas uma dimensão, a medida é em metros, é em centímetros, milímetros e etc, ok? Mas como estamos tratando de área, estamos trabalhando duas dimensões, ou largura e comprimento, ou altura e no caso largura também, tá? Sempre é duas dimensões. Agora nós vamos fazer aqui o cálculo da questão 1, que diz o seguinte: o administrador de um campo de futebol precisa comprar grama verde e amarela para cobrir o campo com faixas verdes e amarelas, iguais em áreas e em quantidades. O campo é um retângulo com 100 metros de comprimento e 50 metros de largura. Qual a área desse campo? Bem, a área do campo vai ser o seguinte: um campo de futebol, vocês sabem que o formato dele é retangular, ok? No caso, um campo de futebol tem formato retangular. E ele diz que o comprimento, que é essa medida aqui, é de 100 metros. E a largura do campo é de 50 metros, ok? Como ele só quer saber a área, basta você multiplicar 100, que é o comprimento, vezes a largura, que é 50, ok? No caso, 100 vezes 50 vai dar 5.000, né? No caso, então, a resposta aqui vai ser 5.000 metros quadrados, ok? Como ele nem colocou aqui, mas a gente sabe que é metros quadrados porque tanto o comprimento como a largura estão em metros, ok? Então, aqui vai ser 5.000 metros quadrados. Então, a resposta da primeira questão vai ser a letra D de dado. Questão 2 diz o seguinte: transformando-se 732 decâmetros quadrados, né, decímetros quadrados em centímetros quadrados, obtém-se. Né? Observe que 1 decímetro, isso em metro linear, corresponde a 10 centímetros, ok? Então, quando eu elevo essa expressão e essa outra ao quadrado, eu vou obter uma correspondência. Qual vai ser ela? Que 1 decímetro quadrado equivale a 100, né, centímetros quadrados. Então, se eu tenho 732 decímetros quadrados, então eu tenho que multiplicar esse número por 100 para obter em centímetros, né? Então, isso aqui vai ser 732 vezes 100 centímetros quadrados, ok? No caso, a resposta correta aqui a gente tem que dividir. Deixa eu só observar aqui. Na verdade, essa questão ela tá nula porque ela não corresponde à resposta. A resposta é para ser. Deixa eu só colocar aqui. 73.200 centímetros quadrados, ok? Então, essa questão aqui, ela tá anulada, tá bom, gente? Porque ela não corresponde à alternativa correta, ok? No caso, a alternativa correta seria essa outra que eu acabei de colocar, porque nenhum desses números corresponde à resposta da questão, ok? Porque sempre a gente tem assim, ó, metro, decímetro, deixa eu só colocar o M aqui, metro, decímetro e centímetro, ok? Então, quando eu vou daqui para lá, observe aqui, ó, que 1 metro, aqui é 10 decímetros, que é 100, no caso, centímetros, ok? Então, 1 decímetro, ele é um décimo, no caso, 1 centímetro, ele vai ser um décimo de um decímetro, entendeu? No caso, se você tem 1 centímetro, coloca aqui, ó, 1 decímetro, ele vale 10 centímetros, ok? Porque ele corresponde justamente, o centímetro corresponde justamente à décima parte do decímetro, ok?
Então, nesse modo aqui, eu teria que, se eu quisesse transformar em centímetro, eu tenho que multiplicar por centímetro ao quadrado, que no caso vai ser 10 vezes 10, que vai ser 100. Então, esse número aqui tem que ser multiplicado por 100, não ser dividido. A questão foi mal formulada. Prosseguindo, questão 3. Considerando o quadradinho com unidade de área nas figuras a seguir, ó, nós temos aqui o quadrado, certo? Ele pergunta, tem respectivamente a área igual a... E bem, ele quer que vocês calculem a área do primeiro, do segundo, do terceiro, da terceira figura. Né? Então, observe o seguinte, como ele não deu a unidade de área, vamos considerar apenas unidade de área comum, certo? Então, vamos observar o seguinte, ó. Aqui eu tenho um losango, certo? Observe que esse losango, se eu for completar as partes que faltam, cada triângulozinho desse aqui é a metade da área desse triângulo que faz parte do losango, ok? E aqui esse retângulo ele forma dois quadradinhos. Então, esse triângulo aqui é a metade da área de dois quadradinhos, certo? Então, aqui vai ser 1/2 da metade da área dos quadrados. Então, basta eu contar a quantidade total que vai formar o retângulo e dividir por 2, eu vou obter a quantidade justamente da área desse losango. Então, eu vou colocar até de outra cor para a gente poder contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8, então basta dividir 8 por 2 que eu obtenho a área do meu losango. No caso aqui vai ser 4. De modo análogo, aqui basta você observar o seguinte. Esse triângulo aqui, ele se encaixa perfeitamente aqui onde eu estou colocando, ó. Só vocês observarem isso. Então, basta contar os quadradinhos aqui nessa nova área que eu acabei formando, nessa nova figura, que vai corresponder à mesma área do paralelogramo, né? No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa segunda área aqui vale 6, ok? E a última é só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a sequência correta respectiva é 4, 6 e 9. A resposta correta é a letra A, ok? Prosseguindo aqui a questão 4, diz o seguinte. Júnior e seu amigo Edgar fazem coleção de carrinhos em miniatura. Júnior possui 32 carrinhos e Edgar o triplo dessa quantia. Quantos carrinhos Edgar possui? Então, uma questão tranquila, né? Se Júnior possui 32 carrinhos e o Edgar o triplo, aí no caso ele quer saber quantos carrinhos o Edgar possui. No caso é 32 vezes 3, né? 3 vezes 2, 6. Deixa o 6 vai... Não vai nenhum, né? Porque não formou dezena. 3 vezes 3, 9. Aí vai formar 96 carrinhos. No caso, a resposta correta é a letra D. Um problema bem simples envolvendo multiplicação. Questão 5. Laura comprou uma peça retangular de tecido e cortou 10 retângulos iguais com altura de 1,5 metros, né? E base 2 metros. Qual a área da peça, né? Então, no caso, vocês têm que prestar atenção no seguinte, ó. Aqui, no caso, ela comprou 10 retângulos. Então, basta calcular a área de um retângulo e multiplicar por 10 para a gente poder obter a área total, tá? Então, vamos considerar aqui o retângulo, 1,5 metros de largura, né? E a base mede 2 metros, né? Eu vou fazer o contrário aqui, eu botei... Aqui, no caso, é 2 e aqui é 1,5, tá? Então, para eu calcular essa área, base vezes altura, que é 2 vezes 1,5, isso aqui vai dar 3, tá? E agora eu multiplico 3 por 10, que vai dar 30. No caso, então, a área vai dar 30 metros quadrados. Essa aqui é bem simples, né? Prosseguindo aqui a questão 6, Pedro está pintando um muro de sua casa, que mede 14,5 metros quadrados. Sabendo que ele pintou 24.500 centímetros quadrados, hoje pretende-se deixar o restante para... hoje, né? E pretende-se deixar o restante para amanhã. Qual área em metros quadrados que Pedro falta pintar? Então, temos que pensar o seguinte, gente. Ele deu uma medida em centímetro quadrado aqui. Vocês têm que tomar cuidado. Primeiro passo é transformar essa medida que ele pintou em centímetro quadrado e depois subtrair da medida total do muro, que é 14,5 metros quadrados. Para isso, basta lembrar da identidade, que 1 metro é igual a 100 centímetros, certo? Então, quando eu elevo isso aqui ao quadrado, eu vou ter justamente a correspondência de áreas, que 1 metro quadrado corresponde a 10.000 centímetros quadrados, ok?
E agora sim, eu faço a minha transformação. Se eu tenho 24.500, então basta dividir 24.500 por 10.000 para obter em metro quadrado. E é isso que eu vou fazer. Eu vou dividir agora 24.500 dividido por 10.000. Quando eu divido isso aqui, olha o que acontece. Eu tenho uma fração decimal, né? Esse zero eu posso cancelar com esse zero eu posso cancelar com esse. E vou obter 245 dividido por 100. Continuo tendo a fração decimal. Agora eu conto a quantidade de zeros que eu tenho aqui. Eu tenho 2 zeros. Então, a vírgula vai dar 2 casas para no caso, a esquerda. Então, eu vou parar entre o 2 e o 4. Logo, o número que eu vou obter vai ser 2,45, ok? Então, aqui no caso, eu vou ter que 2,45 metros. Ele pintou, no caso, metros quadrados, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. Estamos trabalhando com unidades diárias. Então, ele pintou 2,45 metros quadrados. Agora, eu vou subtrair 2,45 metros quadrados de 14,5, certo? Então, vou pegar 14,5 e subtrair 2,45. Vou pegar 14,5, que eu posso colocar um 50 aqui, e aqui eu pegar 2,45. E agora eu vou subtrair, certo? Aqui eu vou pegar, vai ficar emprestado 10 menos 5, 5, certo? Coloco 5 aqui. Aqui ficou 4 menos 4, 0, vírgula. 14 menos 2 vai dar 12. Então, falta 12,05 metros quadrados. É uma questão um pouco complicada, porque envolve transformação. Mas não era tão difícil se você souber a transformação. A questão 7 diz o seguinte: em um retângulo, a base mede 10 centímetros. Sabendo que a medida da altura é a metade da medida da base, determine a área desse paralelogramo, né? No caso é o seguinte, ele diz o seguinte: a base mede 10 e a medida da altura é a metade da medida da base. Então, a medida da altura é metade de 10. Então, você tem aqui um retângulo, certo? Se você tem 10 de base, a altura vai ser 5, ok? E nesse caso aqui, a gente vai multiplicar agora 10 vezes 5 para poder calcular a área, que vai ficar 50. No caso, como está tudo em centímetros, vai ficar 50 centímetros quadrados, ok? Prosseguindo aqui, questão 8. Calcule a área em metros quadrados do paralelogramo abaixo. Dica, cuidado com as unidades de medida. No caso, ele deu 2 metros e aqui a altura 100 centímetros. Eu sei que 100 centímetros equivale a 1 metro, ok? Então, a altura é 1 metro. No caso aqui, eu posso apenas multiplicar a base vezes a altura, encaixando esse triângulo aqui e eu transformo isso aqui num retângulo, certo? Então, eu vou ter 2 vezes 1, que vai dar 2 metros quadrados. A resposta correta está na letra D, tá bom? Prosseguindo aqui, questão 9. Um quadrado tem 7,2 metros de lado. Sua área é em centímetros quadrados. Em caso, se eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros, então multiplico 7,2 vezes 100. Ok? Então, 7,2 vezes 100, isso aqui vai dar 720. Ok? Então, agora eu multiplico 720 vezes 720 para obter a área. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou pegar 720 e multiplicar por 720. Você vai obter 0 vezes 0, 0, né? Aqui vai ficar assim. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7 vai dar 14. Coloca aqui a igualdade, né? Deixa eu colocar mais uma igualdadezinha aqui para a gente terminar. Aí 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Deixa o 4, vai 1. 7 vezes 7, 49. Mais 1, 50. E agora a gente soma, né? Aqui vai dar 0, 0, 4, 8, 1, 5. O número que a gente obteve foi 518.400. 518.400, a resposta correta está na letra A. Essa é a resposta da questão, ok? Eu vou apagar aqui para não ficar muito forte na próxima questão. Prosseguindo aqui, a questão 10 diz o seguinte: a área em centímetros quadrados de um quadrado de 12 centímetros de lado é. No caso, como o quadrado é base vezes altura, basta multiplicar 12 vezes 12, você vai ter 144. Só que como é em centímetros, né, fica centímetros quadrados. A resposta correta está na letra C. Questão 11. Um terreno tem forma de retângulo de 20 metros por 12 metros.
a área desse terreno em metros quadrados. No caso, sem forma de retângulo, basta multiplicar 20 vezes 12, né, que vai dar 240 metros quadrados. A resposta correta está na letra A. Prosseguindo aqui, pessoal, para a última parte da nossa atividade, para a gente já finalizar. Questão 12 tem o seguinte: se convertermos a medida de 103 decâmetros quadrados, né, 103,58 decâmetros quadrados, encontramos, ele quer em metros quadrados, centímetros, decímetros, né? Vamos ver aqui, né? Eu sei que um decâmetro, como já está dizendo, decâmetro, né, que são 10 metros, é igual a 10 metros. Então, se eu for transformar 103,58 decâmetros em metros, basta multiplicar por 10, que vai dar 1035,8 metros, né? E isso em metros, tá? Mas eu quero transformar, no caso, medidas diárias. Então, se eu elevar isso aqui ao quadrado e isso aqui ao quadrado, eu sei que 1 decâmetro quadrado equivale a 100 metros quadrados, ok? Então, basta multiplicar esse número por 100, eu vou obter 10.358 metros quadrados, ok? 10.358 metros quadrados, que está a resposta correta na letra A, ok? Prosseguindo aqui, questão 13. 1,2625 decâmetros quadrados é o mesmo que... Vamos lá. Lembrando que 1 decâmetro quadrado, como a gente acabou de fazer um cálculo, certo? 1 decâmetro quadrado equivale a gente multiplicar esse número por 100, né? Então, se a gente for multiplicar para transformar em metro quadrado, vai ficar 126,25 metros quadrados, ok? Então, a gente não obteve isso aqui, né? Então, não deu certo até agora. No caso, então, não é em metro quadrado. Então, a gente vai arriscar a opção de metro quadrado. Então, nós temos aqui outras 3 opções. Então, vamos lá. Vamos ver 1 decâmetro em centímetros, né? Se 1 decâmetro comum é 10 metros, né? Isso em mínimo comprimento linear. E 10 metros é 1.000 centímetros, porque 1 metro é 100 centímetros. Então, multiplicando esse número por 100, você obtém 1.000. Então, você tem a relação que 1 decâmetro é 1.000 centímetros, certo? Então, você coloca 1.000 aqui, tá? Centímetros. Agora, como você quer descobrir em metros quadrados, você eleva isso aqui ao quadrado. E isso aqui também eleva ao quadrado. Então, 1 decâmetro ao quadrado em centímetros quadrados é 1.000 ao quadrado, vai dar 1 milhão, né? 1 milhão de centímetros quadrados, que é 1.000 vezes 1.000, tá? Então, você vai multiplicar esse número aqui por 1 milhão para obter em centímetros, né? Como 1 milhão tem 6 zeros, o número deveria andar... Ele deveria andar, no caso, 6 casas decimais, né? Então, vai ficar 126, 25, 0... Aí falta mais uma casa decimal, no caso. Dá 1.262.500 centímetros quadrados. Então, não é essa opção dos centímetros. Risca ela também. Sobrou agora os decímetros, né? Vamos ver se vai dar certo com o decímetro agora. Essa questão aqui é um pouco difícil porque ela envolve muita conta. Vamos ver agora em decímetro, certo? Eu sei que 1 decâmetro comum, sem estar elevado ao quadrado, é 10 metros. Só que 1 decímetro é 1 décimo de metro, certo? Então, eu sei que 1 decímetro equivale a 0,1 metro, certo? Ou se eu quiser transformar aqui metros, 1 metro vale 10 decímetros. Deixa eu só colocar aqui 10 decímetros. 10 decímetros, ok? Então, se eu for transformar 1 metro em 10 decímetros, então 10 metros vai ser 100 decímetros. Aí, porque multiplica por 10. Então, você coloca 100 aqui. Decímetros, ok? E agora, vamos ter a igualdade, que 1 decâmetro é 100 decímetros. Então, 1 decâmetro é 100 decímetros. Quando eu elevo isso aqui ao quadrado, para a gente obter a igualdade em área, tá? Decâmetro quadrado equivale a 10.000
decímetros, pronto, quadrados, tá? Isso aqui agora em área, medida de área. Agora basta multiplicar esse número aqui por 10.000. E olha só, se eu tenho 4 zeros, e aqui eu tenho 4 números após a vírgula, eles vão se deslocar 4 casas decimais. Então, vai ficar 1, 2, 6, 2, 5, então são 4, né? Então, vai ficar 12.625 decímetros quadrados, que é justamente a alternativa B, e não precisa nem fazer a última, tá? A gente já elimina ela. Então, uma questão um pouquinho complicada por conta das contas, né? Mas é uma questão muito boa, que trabalha várias medidas. E agora aqui a questão 14. Agora nós temos milímetro quadrado. Agora ele quer saber quanto é em centímetro quadrado, decímetro quadrado, etc. Né? Então vamos lembrar que 10 milímetros em comprimento linear equivale a 1 centímetro, certo? Se eu vou elevar isso aqui ao quadrado, eu vou obter que 1 centímetro quadrado equivale a 100 milímetros quadrados, ok? Então, se eu quero transformar esse número em centímetro, teria que dividir esse número por 100, que vai obter 624, que não é essa opção, tá? Então, a gente já corta a última. Vamos agora ver que 1 milímetro ele corresponde a 100 decímetros, certo? 100 decímetros. Elevando ao quadrado, nós vamos ter que 1 milímetro quadrado equivale a... Deixa eu só multiplicar aqui, vai ficar 10.000 decímetros, né? Então, basta dividir esse número aqui por 10.000 para a gente obter ele em decímetros. Dividindo por 10.000, a vírgula vai andar 4 casas. Então, ele vai andar 1, 2, 3, 4, parar no 6,24. E é justamente aonde a gente quer chegar, tá? A resposta correta da 14 é justamente 6,24 decímetros quadrados. Resposta letra C. Questão 15, né, diz o seguinte: ao estudar a planta de uma construção, o engenheiro deparou-se com unidades de áreas dadas em centímetros quadrados. Certo cômodo dessa construção apresentava área de 120.000 centímetros quadrados. Essa área expressa em metros quadrados equivale a... Então, ele quer transformar 120.000 centímetros quadrados em metros quadrados. É só lembrar que 1 metro quadrado corresponde a 10.000 centímetros quadrados. E basta dividir esse número aqui, 120.000, por 10.000. Né? Você vai obter 12 metros quadrados. Resposta correta, letra A. Questão 16 agora é questão de transformação. Já essas questões aqui, a gente vai deixar para fazer em outro vídeo, tá bom? Espero que todos tenham entendido até aqui. Desejo a todos um ótimo estudo. E tchau, tchau, pessoal!